E o Halloween chegou finalmente! E para falar dessa data que é tão querida por todos nós, nada melhor do que falar de Halloween. Sim, finalmente chegou um vídeo muito especial para mim que eu estava esperando há muito tempo, poder finalmente fazer o ranking da franquia Halloween, que é uma das minhas favoritas de todos os tempos, e termina a minha trilogia de rankings dos 3 pilares slashers de filmes de terror de todos os tempos. Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus, e antes de falar dos filmes dessa série do nosso maravilhoso Michael Myers, aquela mensagenzinha rápida. E se assim como eu você gosta de filmes, clássicos antigos, desenhos, animes, trecheira da boa, mais do que qualquer pessoa normal nesse mundo, não deixe de se inscrever no Trechando com o Gus, porque aqui é sua casa. Muito bem, e a franquia Halloween tem 13 filmes em sua totalidade. Só que a cronologia dessa série é uma coisa meio complicada para ser modesto. É uma cronologia cheia de remakes, reboots, continuações que anulam filmes anteriores. É uma salada que se a gente for falar disso aqui nesse vídeo agora, nós vamos perder muito tempo, então vou deixar essa ideia para um vídeo no futuro. Vamos focar no ranking em si e eu vou tentando explicar da melhor maneira possível. E número 13 vem Halloween 2, mas não Halloween 2, que foi o segundo filme da série, e sim o Halloween 2, que é a continuação do remake dirigido pelo Rob Zombie em 2007. E aqui esse filme também é dirigido pelo Rob Zombie, e a história é que na época ele tinha um contrato para fazer 3 filmes na Miramax, produtora dos polêmicos irmãos Weinstein. Aí ele fez o primeiro lá, o remake do Halloween, e como ele teve uma experiência miserável, ele não queria mais trabalhar com os Weinstein, então ele fez esse segundo filme só para que cancelassem o contrato dele com um terceiro filme no futuro. E rapaz, se a intenção dele era realmente se manchar para sair de uma série, ele conseguiu com glórias. Eu não gosto muito do Rob Zombie, acho os filmes dele muito sujos para mim, muito podres assim, questão de personagens mesmo. E aqui é um dos piores exemplos disso. Além de você ter personagens extremamente irritantes, não tem um personagem nesse filme que você acabe gostando ou se afeiçoando. Você tem uma Laurie Strode, que é a personagem da Jamie Lee Curtis no original, agora interpretada pela Scout Taylor Compton, que passa o filme inteiro gritando e gritando e gritando porque ela tá traumatizada pelos eventos do primeiro filme. Não é culpa da atriz, mas eu acho que na cabeça do Rob Zombie ele pensa que essa personagem passar o filme inteiro gritando é sinônimo de grande drama na história. Sem falar de um Michael Myers que parece mais um mendigo de rua, que deixou a barba crescer e ficar gigante, e praticamente não usa a máscara dele durante o filme todo. Chegando ao ponto que ele fica totalmente desmascarado no final do filme, e chega até a falar dependendo da versão que você assistir. E tem as brisas do Rob Zombie, com vários sonhos que o Michael Myers tem com a mãe dele e um cavalo branco. É uma idiotice e não vale nem a pena ficar falando muito desse filme. Em número 12 vem Halloween a Ressurreição, que seria o Halloween 8. E esse é um filme que é continuação de Halloween H20, filme que meio que ressuscitou a franquia ali no final dos anos 90 e tentou terminar a história ali do Michael Myers com a Laurie Strode. Mas como o dinheiro não cai de árvores, óbvio que o estúdio quis fazer mais uma continuação e trouxeram a Jamie Lee Curtis de novo, porém ela fez um contrato que ela só voltaria para uma continuação depois do H20 se ela fosse morta logo no começo do filme. Que é exatamente o que acontece, e logo depois vem uma trecheira de plot lá, um bando de jovens com câmeras, fazendo parte de um reality show dentro da casa antiga do Michael Myers. Ai ai. E é uma besteira gigante. Você tem o rapper Busta Rhymes, que faz aqui um personagem que é o apresentador desse reality show, e por algum motivo ele luta karatê com o Michael Myers no final do filme. Olha, eu sou suspeito pra falar que às vezes eu até me divirto com uns filmes assim, mas esse aqui nem isso. Não é à toa que foi logo depois desse filme que a produtora Miramax decidiu fazer um remake logo pra recomeçar a parada toda. Em número 11 vem Halloween 5, A Vingança de Michael Myers. Esse filme é continuação de um dos filmes que são até bons na franquia, que é o Halloween 4, mas ele foi feito a toque de caixa pelo produtor Mustafa Akkad, que era o cara que cuidava ali da franquia Halloween nos anos 80. Então, toque de caixa que ele foi feito um ano depois de Halloween 4, ou seja, os caras correram com a produção, nem escreveram o roteiro direito e fizeram uma lambaça de filme que é uma porcaria de história. Aqui não tem nada muito diferente de todas as plots do Halloween, que é o Michael Myers perseguindo várias pessoas, mas você tem a Jamie Lloyd, que é a filha da Laurie Strode na cronologia original, e é uma menininha que agora tem poderes psíquicos, porque ela tem a mente dela conectada ao Michael Myers e consegue ver visões dos lugares que ele está.
Como nessa cronologia o Michael Myers é irmão da Laurie Strode, naturalmente ele é tio dessa menininha Jamie Lloyd. E aqui você tem uma produção preguiçosa, uma das piores máscaras do Michael Myers de toda a série. Você tem o começo de uma plot que é o culto de Thorn, um culto demoníaco que botou uma maldição aí no Michael Myers pra ele ser esse cara que fica ressuscitando toda hora. Mas essa parada toda não é explicada nesse filme ainda, pra você ver como é uma plot totalmente jogada. Você tem personagens adolescentes irritantes, um Dr. Loomis que parece que o ator Donald Pleasence estava enchendo o caneco durante os bastidores das filmagens de tão frustrado que ele estava com a história do filme. Enfim, é uma bagunça completa que se você gostar de se torturar, vale a pena. Em número 10 vem Halloween Kills, segundo filme da última trilogia do Halloween que saiu nos cinemas pelo estúdio Blumhouse e dirigido pelo diretor David Gordon Green, que dirigiu O Último Exorcista também. E o que dizer desse filme? Ai, que porcaria. É um personagem mais caricato que o outro. Aqui você tem uma cidade inteira caçando o Michael Myers depois dos eventos do primeiro filme, já que a cidade inteira de Haddonfield está traumatizada com a fama que o assassino deu a ela. Aí você tem um bando de personagem burro e sem noção se juntando para formar grupos de linchamento mesmo e procurar o Michael Myers pela cidade. E quem não se lembra da frase famosa que é repetida umas 30 vezes nesse filme por cada membro desse grupo? Evil dies tonight. Ou seja, o mal morre essa noite. Quem escreveu esse roteiro? Sério. Tudo enquanto a verdadeira protagonista da história, a Laurie Strode, interpretada de novo pela Jamie Lee Curtis, fica o tempo inteiro do filme no hospital. Olha, eu não vou negar que tem algumas cenas legais nesse filme. A cena que o Michael Myers luta com um grupo de bombeiros é bem foda, muito bem filmada até, com o cenário da casa pegando fogo atrás e tal. Você tem uma cena que o Michael Myers testa várias facas no cadáver de um cara que ele acabou de matar, e é uma cena bem sinistra até. Você tem o início do filme com uma espécie de introdução que mostra um flashback dos anos 70, quando o Michael Myers foi capturado pela polícia logo depois dos eventos do primeiro Halloween, que é o que o filme anterior a esse continua os eventos na linha cronológica. E é um flashback bem filmado até pela ambientação dos anos 70, parece realmente a fotografia do filme antigo. Porém, se você for fazer o teste que eu fiz na época que esse filme saiu de colocar o Halloween primeiro de 78 e logo depois começar a assistir esse, para ter essa conexão entre o fim daquele filme e o Michael Myers sendo capturado nesse, o tom dos dois filmes é drasticamente diferente, porque como eu falei, aqui todo mundo é caricato. E o final desse filme é o pior da franquia inteira, na minha opinião, apesar de não ser o pior filme no geral. Então se você quiser pular, pode pular. Em número 9 vem o Halloween Remake do Rob Zombie, né? Aquele lá que teve a continuação que tá no último lugar dessa lista. E assim, eu vou ser bem sincero que teve uma época que eu até gostava desse filme. Eu gosto de filmes que tem uma transformação de um personagem. Tipo quando um personagem começa em um lugar e ele vai se transformando aos poucos e acaba virando uma coisa totalmente diferente do que ele era no começo. Principalmente se for a história de um vilão, tipo Darth Vader, por exemplo. E assim, a abordagem do Rob Zombie, se você não tivesse o nome Michael Myers envolvido, até seria interessante, porque ele foca bastante nessa transformação do jovem Michael Myers, que era uma criança que veio de uma família ruim, que era para ser uma criança inocente, mas acabou sendo desvirtuado até virar o assassino podre que a gente conhece hoje. Então assim, no passado eu gostava bastante desse filme, só que quando eu fui vendo mais o primeiro Halloween de 1978 e a abordagem que o John Carpenter trouxe pro Michael Myers, como esse ser que é um ser humano de carne e osso, como todos sabemos, mas que tem uma mística por trás, um mistério que ninguém sabe exatamente por que ele faz o que faz, e isso é muito mais assustador. Essa abordagem do Rob Zombie acaba se tornando inútil pra mim, porque ele desmistificou exatamente o que é o núcleo do personagem Michael Myers, esse ser que é o Boogeyman, o bicho-papão. Então, se ele anula essa ideia, o que acaba sobrando no filme dele? Um bando de personagem que fala palavrão o tempo todo, totalmente sem carisma, cenas horríveis e de muito mau gosto que envolvem abusos da pior natureza, e eu não gosto de ver isso em filme de maneira nenhuma. E de novo uma Laurie Strode que passa o filme inteiro gritando e sendo irritante. Então assim, pula esse filme também que não vale a pena. Em número 8 vem Halloween 3, o único filme da franquia que não tem nada a ver com a história de Michael Myers, porque na época eles estavam tentando trazer coisas diferentes para a série, como por exemplo fazer antologias de histórias a cada filme que tivessem relação com Halloween, mas que não fossem necessariamente relacionados ao serial killer Michael Myers. Deu certo? Claro que não.
Mas eles conseguiram uma tentativa que é esse Halloween 3, de subtítulo A Estação das Bruxas, e o plot é sobre uma indústria de máscaras de Halloween que criam máscaras que controlam as crianças que as vestem. E aí você tem um doutor que vai investigar essa empresa maligna, ao mesmo tempo que você tem uns caras lá que são meio robôs. É uma bizarrice, mas por ser uma história de Halloween que não tem nada a ver com Michael Myers, até que foi interessante. Não é um grande filme, eu também só assisti uma vez e não me pegou muito. Então assim, eu coloco aqui pela tentativa ousada que eles fizeram, mas no saldo geral não é um dos melhores. E o número 7 vai para Halloween 6, A Maldição de Michael Myers. E esse sim é o filme que explica mais ou menos, bem bagunçado, a história do culto de Thorn, aquele culto que eu falei que foi iniciado no Halloween 5, que é um culto demoníaco que colocou a maldição no Michael Myers desde pequenininho para ele ser esse ser assassino que mata várias pessoas e que não morre nunca. Spoilers, é uma bosta de plot. Porque de novo mexe com a questão fundamental do Michael Myers, que é essa mística e mistério de por que ele faz as coisas que ele faz. Aqui quando você explica que é tudo uma maldição, você acaba com toda essa mística e torna o personagem sem graça. Como se ele fosse apenas um robô controlado por uma força maligna. Só que ele tá aqui nesse ranking, nessa posição, porque eu tenho uma espécie de nostalgia até com ele, porque eu acho que foi o primeiro filme da série Halloween que eu assisti de fato. Eu lembro que foi pouco antes da estreia de Halloween H20, que foi o filme que bombou mesmo e trouxe a franquia Halloween de volta para o sucesso. Então eu acho que eu aluguei o VHS na época, mais por preparação mesmo. É um filme bem fraco, mas até que ele tem umas mortes boas e bem gore. Sem falar que o Michael Myers nesse filme é bem grande e imponente, até meio gordo até, mas ele dá um certo medo. E você tem o Paul Rudd, que é o Homem-Formiga aí que todo mundo conhece hoje em dia, num dos seus primeiros papéis. É basicamente isso. E você tem uma música excelente de trilha sonora que é Full Shine On, da banda Brother Cane, que eu mencionei aqui no meu vídeo de trilhas sonoras de filmes que são maravilhosas. E em número 6 nós temos Halloween Ends, o último filme da franquia Halloween que saiu nos cinemas, ou seja, o último e terceiro filme da trilogia do David Gordon Green. Eu vou dizer que eu não esperava nada desse filme quando ele saiu, principalmente porque ele vem depois do Halloween Kills e pra mim a franquia já estava morta depois daquele filme. Só que eu vou ser bem sincero que, por esse filme ser extremamente bizarro e trazer uma plot bem diferente de tudo que a franquia Halloween já tinha mostrado, eu até que curti ele bastante quando assisti. Assim, não é um filme bom, de jeito maneira, mas foi interessante até. Porque aqui você tem um personagem extra além do Michael Myers, que é o Corey, esse garoto que meio que é possuído pelo mal do Michael Myers, quando ele encontra o Slasher morando nos esgotos de Haddonfield, feito uma tartaruga ninja depois dos eventos de Halloween Kills. E como eu falei que eu tenho um fraco por esses filmes de transformação, foi bem legal ver esse personagem meio que se transformando pouco a pouco em um Slasher assassino igual o Michael Myers, chegando ao ponto de pegar a máscara dele e sair matando com a roupa de Michael Myers. Eu tava achando que ia ser até um filme de transição, de tipo, Michael Myers passando a tocha para um novo personagem que ia carregar a franquia, e queria ter visto até mais dessa transformação. Só que aí no final o filme joga tudo isso fora, porque alguém da produtora disse: peraí, esse é o último filme da trilogia, a gente tem que fazer a Laurie Strode e o Michael Myers lutar. E aí eles descartam esse personagem Corey do nada, como se a parceria que ele teve com o Michael Myers, tipo Batman e Robin, não tivesse significado buliufas, e vão para um final clichêzão de final de série, em que a Laurie Strode mata o Michael Myers de vez, jogando ele num triturador. Até que foi legal essa morte. E em quinto lugar vem Halloween 2018, o filme que continua a história direto do clássico de 78 e o primeiro da trilogia do David Gordon Green. Olha, eu tava bem empolgado por esse filme quando ele tava pra sair no cinema, e eu sei que muita gente adorou, mas eu não fui muito fã assim. O filme acabou tendo mais coisas que eu não gostei do que coisas que eu gostei. Apesar de que é um filme até bom, aceitável pros padrões de um filme que é só pra divertir mesmo. Mas eu tava esperando uma ressurreição do clima clássico e soturno do Halloween de John Carpenter, com as ruas escuras, com o Michael Myers ali espreitando suas vítimas atrás de um arbusto ou de uma árvore. Mas não, aqui você tem um Halloween brilhante, com as ruas todas decoradas e várias crianças na rua, e o Michael Myers passando como se nada estivesse acontecendo, que pode ser um elemento até assustador para algumas pessoas, mas eu achei bem pouco tenso.
Sem falar que a plot dos adolescentes desse filme, que tem que ter adolescente pra ser morto, né? É muito inútil e sem graça, todos os personagens adolescentes são os piores. E no final você tem umas desculpinhas pra fazer o Michael Myers e a Laurie Strode se encontrarem pro confronto final, que eles acharam que era o final na época, né? Porque ninguém sabia que ia dar tanto sucesso e eles iam ter que fazer mais 2 filmes pra fazer uma trilogia inútil. Enfim, aqui tem umas desculpinhas pra eles se encontrarem que são ridículas. Mas aí você tá se perguntando, mas por que esse filme tá no 5º lugar então pra você, Gus, se você não gosta dele tanto assim? Bem, eu não acho o filme horrível. E tem 2 coisas que eu gosto bastante nessa nova abordagem aqui de Halloween. A Laurie Strode e o Michael Myers. A Jamie Lee Curtis tá ótima no filme e ela é uma badass do caramba. Adorei essa nova roupagem da personagem tantos anos depois. E essa versão do Michael Myers é sensacional também. O ator James Jude Courtney, que é o dublê barra ator que faz o Michael Myers, tem uma linguagem corporal incrível com os movimentos do personagem, sem falar que a máscara dele é a melhor da série, na minha opinião. E assim, tirando a desculpa pra eles terem uma luta no final que é ruim, a luta em si é muito boa, e eu não pude deixar de ter uns calafrios assim de emoção de ver os 2 juntos em tela de novo quando eu fui assistir no cinema. Então, vale a pena estar aqui nessa posição. Em número 4 vem Halloween 4. Olha só. O retorno de Michael Myers. Bom, depois que o Halloween 3, com uma história totalmente diferente, não deu certo, resolveram trazer a história do Michael Myers de volta, de onde tinha parado, mais ou menos. Aqui você tem a primeira apresentação da Jamie Lloyd, lá, que é a filha da Jamie Lee Curtis, só que, claro que a Jamie Lee Curtis não tá nesse filme, então a plot é que a Laurie Strode morreu e a Jamie Lloyd foi adotada por outra família, e nessa família ela tem uma irmã que é talvez uma ótima Final Girl que chega ao ponto de competir com a Laurie Strode em termos de carisma, que é a Rachel Carruthers. E é um filme que eu acho bem efetivo em sua história em mover as peças com esse retorno do Michael Myers e fazer todos os personagens se moverem ali por Haddonfield durante o ataque do assassino. Todos os personagens são bem definidos. O único que eu acho meio redundante é o Dr. Loomis, que parece que tá fazendo a mesma coisa que ele sempre fez nos filmes anteriores, mas ele é um bom personagem e um bom ator, então não atrapalha. Mas, no saldo geral, você tem cenas muito boas ali de Haddonfield no escuro de novo. Não chegando aos pés do clima soturno e obscuro do primeiro filme ainda, mas ainda assim com um bom clima de tensão e escuridão, porque o Michael Myers literalmente acaba com a energia da cidade inteira. E como eu disse, o roteiro é bem efetivo e traz um dos melhores finais da série, que conta com uma surpresa ou reviravolta final que, se você não viu ainda, eu vou deixar pra você ver, não vou contar. Mas envolve os personagens principais, e é uma plot que infelizmente não foi aproveitada no péssimo Halloween 5 que eu já falei. No entanto, é um bom filme, bem divertido, e o maior problema mesmo fica só por conta da máscara do Michael Myers, que é péssima. Tipo, horrível mesmo. Ele deixa de ser assustador praticamente por causa dessa tosquice de máscara. E chegamos ao pódio. Em número 3 vem Halloween 2, o original que é sequência do clássico de 78. E aqui você tem basicamente a continuação direta dos eventos do primeiro filme, se desenrolando até um hospital da cidade, onde a Laurie Strode foi internada, e o Michael Myers vai até ela para matá-la de vez. O filme não tem muitos problemas, eu acho que ele é bem divertido e bem efetivo em tentar recriar o ambiente e a atmosfera do primeiro, embora, de novo, eu acho que não chega muito perto não. Mesmo assim, é um ótimo filme que tem excelentes cenas de morte, e ele vai mais pro gore do que o primeiro filme que não tinha gore nenhum, ou sangue nenhum praticamente. E ele tem a famosa reviravolta que é o fato de Michael Myers ser irmão da Laurie Strode sem que ela soubesse. Uma plot que o próprio John Carpenter admite ter escrito porque ele estava bêbado um dia e não tinha mais ideias. Mas, de qualquer forma, é muito discutível entre os fãs se essa é uma trama que é interessante ou não. Se as pessoas preferem ela sendo irmã dele ou não. Eu acho que eu gosto dos dois até. Porque ela não sendo irmã do Michael Myers, como na trilogia nova do David Gordon Green, é interessante porque deixa o Michael mais na mística e mistério ainda do porquê que ele vai atrás logo dessa mulher, ou no caso, como é explicado na trilogia, como ele não vai atrás dela, na verdade, e mata aleatoriamente, sendo que a Laurie acaba sendo meio que uma espécie de pedra no caminho dele, então deixa o cara mais assustador pra mim. Só que pensando nessa ideia também dela ser irmã dele, é interessante também porque cria uma certa rivalidade e um trauma maior para a personagem, já que ela tá lidando com um assassino que é parte da família dela.
Então assim, é bom que exista as duas cronologias em universos diferentes pra gente poder meio que ver as duas versões e escolher qual que a gente prefere. E a medalha de prata vai para Halloween H20, o 7º filme da série, mas o filme que continua os eventos direto de Halloween 2, anulando os eventos de Halloween 4, 5 e 6 e aquele culto de Thorne ridículo. E assim, eu acho que muita gente não gosta muito desse filme e acha ele bem fraco, mas o primeiro motivo dele estar tão alto na minha lista é que eu tenho uma grande nostalgia por esse filme. Principalmente porque ele saiu bem na época que os filmes pânicos estavam saindo e bombando. Então na nossa lista de VHS que a gente alugava na locadora na época, o Halloween H20 sempre vinha junto. E o filme em si tem um climão de filme pânico mesmo na época, com esse tipo de terror adolescente que bombou no final da década de 90. Tanto que um dos escritores do filme é o Kevin Williamson, cara que escreveu o primeiro e o segundo Pânico. Enfim, mas fora isso, o filme é até meio fraco mesmo. Principalmente nas questões dos personagens adolescentes que são qualquer coisa, e as mortes que são bem nada demais também. Mas o que salva o filme mesmo e torna ele bem memorável pra mim, nessa lista, é de novo o combate entre Laurie Strode e Michael Myers, porque esse sim é um filme que foca bastante no trauma dela, sabendo que tem um irmão que é um slasher assassino, e que pode estar vivo até hoje, depois dos eventos de Halloween 2, sendo que ela trocou de nome, se mudou de cidade, teve um filho, trabalha como diretora de uma escola. O filme se chama H20 porque se passa 20 anos depois do primeiro original. Então hoje a Laurie Strode vive ainda com uma carga emocional que ela carrega nas costas e com um medo constante do possível retorno do Michael Myers na vida dela. E isso é muito bem representado pela atuação da Jamie Lee Curtis e pela direção do filme também. E assim, eu sempre aviso nas descrições dos meus vídeos que tem spoilers aqui. Então eu tenho que falar de 3 cenas que eu acho incríveis e memoráveis até hoje, que sempre que eu me lembro me trazem calafrios assim de emoção, que é o primeiro encontro de fato da Laurie Strode com Michael Myers, onde eles se veem ali por uma janela de vidro, e a cena é incrível porque você vê o choque na cara da Jamie Lee Curtis por finalmente ver o cara ali na frente dela em carne e osso, sendo que ela estava tendo vários sonhos anteriormente durante o filme, com a visão do Michael Myers vindo atacar ela, mas não sendo o próprio de verdade. Outra cena é quando ela finalmente decide enfrentar o Michael Myers de vez, sozinha, presa dentro de uma escola, toda escura, e ela pega um machado, para na frente da entrada da escola e grita. E aí a trilha do Halloween começa a bombar de fundo logo em seguida. É sensacional. E a última é o grande finale em que a Laurie Strode tem ali um momento de carinho com seu irmão antes dos últimos momentos dele, mas logo em seguida arranca a cabeça dele com um machado, sem piedade, e acaba ali o que seria a série Halloween se os produtores não fossem tão gananciosos. É um final muito mais direto e brutal, e logo em seguida o filme já acaba, não tem nem cena pós dela ficando feliz, voltando pra vida dela, sei lá. É tipo, morreu, acabou o filme, gente. Muito melhor do que ela triturando lá o Michael Myers nesse último filme que saiu, e todo o dramalhão dela se livrando ali de todos os demônios dela, enfim, que é chato pra caramba. Tem um outro ponto negativo que é bem negativo nesse filme, infelizmente, que é o Michael Myers e a interpretação dele. Eu acho que o dublê que faz ele nesse filme é o total oposto do que eu falei da trilogia do David Gordon Green. É um cara que não se move direito, o jeito que ele se move não é assustador, e a máscara dele é muito tosca, chegando até a mostrar os olhos do Michael Myers, que é uma coisa que é imperdoável. Você não pode ver os olhos dele, ele é o The Shape, a forma. Ele tem esse rosto branco com os olhos escuros para você realmente ver ali a figura de um fantasma. Mas enfim, nada pode ser perfeito, né? E é claro que a medalha de ouro vai ficar pro Halloween original de 1978, filme que eu já falei inúmeras vezes aqui no canal de estar no meu top 10 de filmes da vida. É um clássico irrefutável, em termos de tensão, de clima, de atmosfera, o próprio Michael Myers e o jeito que ele ataca, como ele é cruel sem ser gore, como é um filme que mexe extremamente bem com a geografia das casas na vizinhança e o movimento que o Michael Myers faz o tempo todo pra espreitar todo mundo até o momento dele atacar de fato. Sem falar de uma personagem incrível que é a Laurie Strode, que consegue ali imprimir, pela atuação da Jamie Lee Curtis, uma inocência e uma força interna ao mesmo tempo que ficaram memoráveis, e por causa disso que ela sempre foi a heroína dessa franquia. Eu não preciso falar muito de Halloween
de 78, pra mim é um filme praticamente perfeito, e é um daqueles casos de toda vez que eu assisto, eu fico apaixonado por como é tão bem realizado. E é isso aí, esse é o meu ranking franquia Halloween. Então, gostou? Concorda? Deixa aí nos comentários qual o seu ranking pessoal e qual filme da franquia é o seu favorito. Eu vou adorar saber, e não deixe de se inscrever aqui no canal que finalmente está batendo a meta de 700 inscritos. E eu não poderia estar mais agradecido com esse feito. Muito obrigado a todos vocês. E nossa comunidade aqui que gosta de trashar juntos está ficando cada vez maior, hein? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima trecheira. Um feliz Halloween e tchau, tchau!